podcast da Igreja Internacional Deus Forte. Sejam bem-vindos, curta, compartilhe e comente, certo? A nossa programação. Hoje nós temos um convidado muito especial, tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida, as palavras do nosso convidado, vai edificar você, tá bom? Ele é pastor, um pastor jovem, credenciado aqui na Igreja Internacional Deus Forte. Ele pastoreia uma igreja na cidade de Campo Largo, no Paraná, a IDF Church, né? A Igreja Deus Forte Church, lá em Campo Largo. Nós queremos dar as boas-vindas ao pastor Jonathan Moreira. A paz do Senhor, seja bem-vindo, pastor. Paz do Senhor, pastor, obrigado pelo convite, né? Eu sei que há muito tempo a gente falava do podcast da Igreja Internacional Deus Forte e eu estou muito feliz de ser talvez um dos primeiros entrevistados. Eu tenho certeza que o Senhor vai preparar muita gente para edificar a igreja e edificar as pessoas. Então, obrigado pelo convite. Vai ser muito bom estar aqui. Nós que agradecemos, né? A tua presença aqui, os microfones estão abertos aí para você. Tá bom? Eu tenho certeza que tem muita coisa boa aí pra gente pensar hoje, né? Bate-papo. Uhum. Maravilha. Então, querido pastor, já para quem está nos assistindo, para conhecer um pouquinho mais da tua história, né? Eu já conheço um pouco mais da tua história, mas os ouvintes não, né? Eu já falei que você é um pastor jovem, né? Está pastoreando a igreja. Como é que é um pouquinho da tua história, da tua família? Bom, a gente, né, que eu estava falando, a gente fala jovem, né? Mas já estamos aí com 40 anos. Não, mas é jovem. 40 anos. Jovem ainda. Mas são 20 anos, né, que a gente assumiu um compromisso real com Jesus Cristo. Nasci num berço cristão, fui criado pela minha avó, então a minha avó sempre tentou conduzir a gente da maneira dela, né, conduzir para a igreja, mostrar um bom caminho, e aí a gente acabou desvirtuando, né, desses bons valores, esses bons princípios, mas há 20 anos atrás a gente conseguiu aí retornar nos caminhos do Senhor. Já estamos há 20 anos que a gente assumiu esse compromisso com Deus. Maravilha. E estamos aí. Então foi a sua avó que apresentou Jesus para você, foi isso? Sim, minha avó sempre foi cristã, né? Minha avó sempre, todos os filhos, então... Hoje, infelizmente, meu pai e minha mãe não seguiram o caminho ensinado pela minha avó, né? Sim, entendo. As minhas duas avós eram cristãs. Então eu fui criado pela minha avó paterna e ela sempre conduziu a família toda, né? Que ela entendeu o que era o melhor para a família. E muitos conseguiram seguir nessa trajetória com Jesus, né? Nesse caminho que ela trilhou. E muitos não, infelizmente, né? O meu pai não, né? Meu pai, a gente está ali lutando, orando por ele ainda, mas ele ainda, infelizmente, não conseguiu se achegar, até tentou um determinado momento, mas acabou que não conseguiu, né? A minha mãe biológica já faleceu, minha avó também já faleceu. Mas eu nada mais estou fazendo do que seguir um caminho que ela já trilhou anos atrás. Então, ela apontou o caminho para mim antes de falecer e acreditava que isso era o melhor para mim, para minha família. E eu tenho trilhado um caminho que ela já construiu. E tem sido uma benção, né? Glória a Deus. Acho que foi a melhor coisa, a melhor herança que a minha avó pôde me dar foi o fato de ter me apresentado Jesus de fato. O Evangelho. Né? Glória a Deus. Evangelho. A gente conseguiu, né, pastor? A gente conseguiu ali batizar o meu avô também, sim, né? Foi um momento maravilhoso. Acompanhei, foi muito lindo, né? Foi muito... Com quantos anos já ele estava? Mas ele hoje ele está com 90 anos, né, 92 anos, mas a gente conseguiu ali. A minha avó lutou sempre para ele poder, mas ele nunca quis, né? Aí ela faleceu e ela também já tinha mostrado o caminho. E no momento de dificuldade dele ali, ele lembrou, né, que ele precisava ter esse encontro real com Cristo. E teve esse prazer, essa oportunidade de veja que interessante mesmo, ela já tendo partido, ainda o fruto, né? Ainda dando frutos, ainda a palavra, a pregação, né? O legado que ela deixou na vida do vô, né? Sim, porque na verdade a escolha de ser pastor, a escolha de você também ser pastor, não é simplesmente viver um momento, né? A gente quer deixar uma história, deixar um legado. É por isso que a gente lê a Bíblia, né? Quantos homens que a gente segue o caminho. Então, eu acho que o objetivo de ser um pastor hoje é deixar um legado para essa humanidade, deixar um legado por onde a gente passa. Maravilha. Então, eu acho que ela cumpriu bem esse papel, eu acho que ela cumpriu bem esse objetivo aí. Glória a Deus, glória a Deus. E parece que eu vi aqui nos estúdios aqui, eu vi alguém aqui, como é que eu vi tua esposa aqui, como é que é? Tá como aqui é que é a família? Tá aqui minha companheira, né, minha esposa maravilhosa, Daiane, que também tem seguido comigo essa caminhada de ser pastor, de cuidar de gente, de estar junto. Então tem sido meu braço direito, né? Eu não funciono sem ela. Eu confesso que verdade. Eu não consigo funcionar sem minha esposa do lado, tanto que ela está aqui hoje, né?
Então, ela do meu lado, assim, eu me sinto mais seguro, eu me sinto bem. Então, tem sido uma ótima companheira. Que bom, Deus abençoe. Deus abençoe aí. Um querido abraço aí para Daiane, esposa do pastor, né? E os filhos, né? Você tem muitos filhos, como é que é? Então, eu já tenho 2 filhos, tenho o Cauã com 14 anos e a Isabela com 7. Então, eu sempre falo, se eu tivesse que pedir para Deus filhos, né? Eu falei, Deus, eu queria que fosse um filho assim, assim. Talvez eu não conseguiria ter recebido um filho tão bom quanto é o Cauã. A Isabela também, né? A Isabela está com 7 anos, está descobrindo o mundo. Então é maravilhoso, né? E todo mundo vai para a igreja lá, né? Amém. O Cauã seguiu para o lado da música. Eu acho que a família toda servindo a Deus. Toda. Eu acho que a Isabela também já está indo por esse caminho. E a gente fica muito feliz, né? Eu fiquei sabendo que o Cauã já está tocando violão, já está interagindo com a juventude, né? O Cauã é incrível, né? Porque eu tinha um sonho, eu lembro na idade dele, eu tinha um sonho de tocar bateria. Eu nunca tive a oportunidade, né? De ter um professor, de ter um mentor ali para me ensinar. Aí o Cauã também não, porque ele nunca fez aula de bateria. E ele toca muito bem, ele vai bem, autodidata. Você dá qualquer instrumento na mão dele, ele toca. Aí eu pergunto pra ele, filho, e aí, como é que você aprendeu isso daí, cara? Daí ele fala, não sei, tá assistindo no YouTube. Né? É uma geração que tá muito acelerada, assim. Não, mas eu sei que você também toca violão, louva na igreja também, além do teu ministério pastoral, de pregador, você também atua no louvor ali, né? Na verdade, a gente faz um tudo, né? O pastor é tudo, né? O pastor é tudo, Então. E graças a Deus, assim, eu sou muito feliz de ter tido a possibilidade de aprender, né, a louvar. É você expor, né, aquilo que você está sentindo, né, não é simplesmente uma canção, uma música. Então é um momento que nós entregamos. Eu falo assim para o pessoal da igreja, né, poxa, agora a gente vai adorar o Senhor, a gente para tudo que você está fazendo, o nosso foco agora é adorar. Então eu sempre falo, expor para fora tudo aquilo que você sente, aquela paixão, aquele amor por Cristo, né, na hora. E isso abre o céu, porque as pessoas recebem muito bem o louvor quando ele é feito de coração, né? Não é aquela coisa robótica, automatizada que a gente fala. Então... Leva a igreja, né, para aquele momento de comunhão, né? Momento de uma adoração genuína, de um foco, né? Hoje a gente entra na igreja, assim, é muito, muito disperso. Então, para você controlar, assim, as pessoas, a mente, às vezes a pessoa chega muito sobrecarregada e tal. E ali naquele momento de louvor que a gente consegue trazer a igreja para uma adoração única. É fato, né, pastor, que você acabou de falar, assim, a gente vê isso, né? Agora nós tivemos um retiro aí, agora dias passados, né? Inclusive o pastor participou conosco, foi muito agradável. E a gente viu ali que as pessoas comentaram ali que uma das coisas que ajudou muito elas se conectarem com Deus ali foi não fazer uso do celular, né? Lá na chácara, né? Elas ficaram sem o celular ali, ficaram 2 dias ali e a gente percebeu realmente que houve uma interação maior ali, os cultos, né? Então, eu acho que, como você falou ali, é fato, né? As pessoas estão muito aceleradas, muito sobrecarregadas hoje, né? E agora no retiro que passou a gente pôde comprovar isso, né? E ali as pessoas realmente se conectaram com Deus, foi algo maravilhoso, né? Exato, né? Bom, eu fiquei só com os adolescentes, né? Então, o que foi... É gostoso, porque você entra no mundinho deles ali e você percebe que há uma fuga, né? Você percebe que eles tentam fugir de uma realidade e entram numa realidade virtual. Então, o que eu vejo os adolescentes, né? A gente que está mais voltado para essa área mais jovem, eles tentam se esconder de quem eles são, né? Por isso você vai ver muita menina que é bonita, menina tal, daqui a pouco ela se esconde atrás do moletomzão e não quer expor a vida e fica fechado naquele mundo, né? E eu vejo também que é um pouco de medo de se mostrar, né? Medo de não ser aceito pelo ambiente onde convive. Mas o retiro não, né? Eles se desarmam, né? Porque, na verdade, a gente conduz eles para isso, né? Esse contato humano, esse contato pessoal. E aí o cara fica o dia inteiro sem celular e ele olha e fala, pô, nem preciso mais disso, né? Tanto que ninguém sentiu falta. Porque era muita brincadeira, todo mundo envolvido, né? Aquele trabalho em equipe, aquela coisa gostosa que a gente tinha antigamente. Então a gente conseguiu resgatar, tanto que eu brinquei com as irmãs. Eu falei, pô, vocês tiraram o celular dos piaus para voltar a ser raiz, né? Não, é verdade, mas assim, justamente nessa geração que a gente está vivendo, ainda mais você que, né, trabalha assim mais com público jovem,
a gente pode perceber que parece que o mundo virtual tá tomando o espaço do mundo real, né? Dessa juventude, essa questão da comunhão, da interação, parece que tá um pouco assim, tá tudo muito virtual, né? Eu sei que o pastor é muito ligado também nisso, né? Eu sei que o pastor é engenheiro de produção, né? O senhor não é pastor integral da obra, né? O senhor tem seu trabalho secular e também em paralelo, junto, né, o trabalho ministerial. Então eu vejo assim que tá todo mundo assim, parece que substituindo o mundo real pelo mundo virtual. Parece que alguns valores, como eu estava falando, aquela interação, aquela coisa do mano a mano, de junto, parece que vem se perdendo no meio da juventude. Qual a visão que o pastor tem sobre isso? Como é? É basicamente isso, né? Porque vamos pensar nós, eu tô com 40, vivi muito bem aquela geração início dos anos 90. Ali não tinha, então, não tinha internet. Tinha o início da internet, né? A gente pegou esse boom da internet, aconteceu depois ali, provavelmente ano 2000, né? Uhum. Mas a gente pegou muito. Então, por exemplo, você vai assistir uma série, né? Uhum. Então hoje você tem lá, você consegue maratonar uma série, né? Hoje, antigamente não, você tava assistindo ali uma sériezinha ali do teu super-herói favorito, você tinha que esperar o próximo, então você ia fazer outras coisas. Então você não tinha essa idade, né? Videogame era raro. Tinha um amiguinho, né? Que tinha, você ia brincar. Então nossas brincadeiras eram futebol, ficar na rua o dia inteiro. Os pais nos deixavam livre, né? Então você tinha um mundo perigoso, mas não tanto quanto é hoje. Tinha muito aquela brincadeira de interação, eu nem lembro mais, pega-pega, como são os nomes. Então é legal, eu conto pro Cauã, assim, e tal. Eu sempre deixei o Cauã livre, né? Então a gente mudou, mas a gente morava no bairro e eu sempre deixei ele livre. Então, olha quantas vezes ele entrou chorando porque tinha estourado o pé, tinha apanhado no amiguinho, tinha brigado. E ali pra mim era gratificante, porque isso é vida real, né? Até as angústias, assim, a tristeza dele, porque forjou a gente para ser o que a gente é hoje, né? Eu tô dizendo que a geração também tem seus valores, a geração atual, né? Sim, mas eu vejo que a robustez foi se perdendo, né? Olha e até na igreja a gente percebe isso. A robustez, assim, também assim, a robustez emocional, né? Aquela você tá pronto para lidar com o inusitado ali, né? No mundo real, né? Exato. Então você vê que o que a gente tenta trazer, até na igreja você vê um ambiente virtual. Eu não sei se foi logo após a pandemia que as pessoas se habituaram a ter o culto, né? Ao culto, as lives, né? Então, culto online, né? Culto online e tudo mais. E até eu percebo que a igreja perdeu esse contato humano também, né? Então, por exemplo, você vai em cultos que as pessoas estão mais com o celular na mão, vendo através da tela do celular, que propriamente interagem. Mais preocupado com aquela questão do registrado, estar ali, filmando, que se entregar para aquele momento. Então, eu mostro para todo mundo que eu estou num ambiente através das minhas redes sociais, mas eu não consigo participar e desfrutar da companhia que está do lado. Então, esse é um desafio. Então, foi isso que a gente tentou trazer no Retiro, né? Voltando lá para o Retiro. Sim. E você vê que viver assim é melhor, né? Você tá junto, você tá perto, você compartilha ideias, você compartilha opiniões. Então, eu acho muito gostoso. Inclusive, ainda falando do Retiro, que foi interessante, porque aconteceu agora recentemente, né? Poucos dias passados. Na verdade, eu não sei quando que você está assistindo, em que época que você está assistindo, né? Mas nós estamos falando de um retiro que aconteceu aí em fevereiro de 2026, né? Ali, qual é a observação? Não era público de uma idade só, né? Nós tínhamos o público ali juvenil, adolescente, tínhamos jovens, tínhamos alguns adultos e, né, não tínhamos anciãos ali, né? Mas tínhamos um pessoal também um pouquinho mais maduro ali com a gente. Então, assim, foi a faixa de idade das pessoas que participaram, né? E o resultado foi, vamos dizer assim, foi unânime, né? Tanto o mais novo quanto o mais velho, todos sentiram esse impacto, riram e correram, participaram dos cultos. Ali nos cultos a gente viu muita gente chorando, aquela presença de Deus. Inclusive as pessoas me relataram depois, né, que as ministrações foram maravilhosas ali. E tudo isso, né, lógico, o Espírito Santo, ele fazendo, mas também ali um conjunto de coisas, um ambiente preparado para aquilo, né? O Retiro já diz, né, vamos sair dessa correria, vamos sair dessa loucura do dia a dia e vamos
para um lugar onde a gente vai se conectar só com Deus, né? Com Deus, é verdade. Maravilha, que benção. O pessoal tá falando quanto que vai ter outro. Muito bom. Mas isso é bom, assim, porque vai ter esse feedback, né? Porque, na verdade, a gente tirou as pessoas das distrações, né? Então, tanto adulto quanto as crianças, jovens, todo mundo se distrai, por exemplo, né? Tinha muito adulto que faz faculdade lá, né? Jovem que faz faculdade. As pessoas que trabalham, mãe, pai, que estão o dia inteiro na rua, às vezes não tem nem tempo de participar, tá com os filhos, né? Então, eu tive a oportunidade de estar com meu filho na equipe. Então, foi muito legal, assim, porque a gente tá muita correria do dia a dia, né? A gente tá sendo engolido pela rotina, né? E uma coisa, assim, que eu me preocupo muito, assim, a gente tem orgulho de falar, ei, como é que você tá? Não, eu tô na correria. Puxa. E fala isso com a boca cheia, como se isso fosse algo bom, mas, na verdade, não é. Não é bom correria, né? Sim, tu tem que ter na medida. Então, assim, quando você vai para um retiro, você tira essa ideia de correria. Não só as distrações no sentido ruim, mas os afazeres, né? Até o que é obrigação, você sai um pouco. Então, aí você aproveita mais, né? Foi o que aconteceu com o Cauã ali. Fazia tempo que eu não brincava com ele daquele jeito. Legal. E você falando ali, eu também me lembrando ali, a gente teve fogueira lá, né? Acho que tem adolescente, tem jovem que de repente nunca participou de uma roda ali de adoração em volta de uma fogueira ali, né? Não teve essa experiência ainda, né? Exato. E lembrando aqui também, pastor, que há tempos atrás aqui também você organizou um acampamento, né? Um acampamento jovem, né? Eu também tive presente lá como participante, né? Sim, você foi o mentor ali daquele acampamento, foi muito maravilhoso. Como é que foi organizar esse evento? Qual foi o fruto? Tinha mais de 70 pessoas ali, né? Se não me falha a memória na isso data. Na verdade existe o papo reto aqui, né? Uhum. Que é você que tem a oportunidade, mora perto da igreja, venha, né? É um momento gostoso. Então ali tem uns adolescentes e começou numa brincadeira. Os meninos queriam fazer um acampar dentro. Acho que devia ter ali uns 9 ou 10 ali, né? Só falando aqui, para quem não sabe, um acampa dentro é um acampamento dentro da igreja, não é um acampamento lá, digamos assim, na chácara, na natureza. É um acampamento dentro da igreja. De repente, você não sabe o que é um acampa dentro. Exato, daí todo mundo, né? Pô, Jonathan, vamos fazer e tal. Coloca traz ali, barraca, não sei o quê. Aí eu falei, vamos, né? Uma brincadeira. Eu falei, vamos separar ali. Aí o que nós fazemos? Vamos fazer só os adolescentes, só os jovens ali, como não fazer? Não. Tá, vamos trazer as meninas e os meninos, aí a gente faz os meninos aqui em cima, as meninas lá embaixo e tal. Eu falei, então vamos, quantas pessoas? Umas 12. Tá, então começa a divulgar, vai ser o acampamento da Deus Forte que nós vamos fazer. Aí começou, de 12 foi para 20, né? Daí já não cabia na igreja. Aí foi para 30, daí eu falei, bom, não dá 30 pessoas. Daí, né, tem o irmão Lauri que congrega lá também, lá comigo na IDF Church, lá no Ferraria. Ele tem uma casa grande, ampla, ele já faz esse tipo de evento lá. Sim. Daí ele falou, bom, já que veio bastante gente, então vamos fazer lá em casa e tal, fazemos uma fogueira. E aí foi, eu falei, então tá bom, vai ser na casa do Lauri agora. E aí foi para 50, 60 pessoas, eu falei, Lauri, agora não vai caber nem na sua casa. Então vamos pra beira do rio. Aí foi um monte de gente, né? Acho que foi um dos maiores eventos que a gente teve a oportunidade de fazer. Bastante gente. E foi muito gostoso, todo mundo dormiu na barraca, e aí adoramos a Deus. Teve lá um churrasco, né? Lá uma linguiça, uma carne, assim. Acho que tem até vídeos, né? Eu acho que tem... O pessoal da produção depois confirma, acho que tem até vídeos desse acampamento, eu não sei se no Facebook, no Instagram da igreja. Depois você visita lá e você acompanha, né, pastor? Exato, foi muito gostoso, assim. Os pais se envolveram muito, né? A gente tinha um grupo de casal, assim, aqui na igreja, que eram os pais dos adolescentes, que então eles deram uma força, então foi... Eles estiveram juntos, né? Teve pai que acampou com os filhos lá. Eu acampei com meus filhos, né? E é engraçado o que nós estamos falando, porque na verdade a gente só quer voltar para a simplicidade, né? A gente busca status, essas coisas todas, mas tudo que é... O que tem mais visibilidade, né? A hora que você coloca a natureza, é onde tem mais curtidas, mais visibilidade nas redes sociais, porque as pessoas estão querendo voltar para o simples, né? Voltar para o meio do mato, voltar a pescar, voltar a jogar bola, voltar a isso. Então é isso que a gente tem tentado resgatar nesse tempo, né? E também teve também, eu lembro que teve um culto também lá de noite, né? Lá na beira do rio, lá o pessoal se reuniu lá meio escuro, né?
Eu ainda me lembro, aquela imagem não saiu da minha memória, né? O pastor orando e chorando com as mãos levantadas lá. Me lembro muito bem, foi muito gostoso, né? Aquele momento com Deus ali, né? Eu acho que é uma das coisas principais, né, pastor? A gente... Exato. Esses eventos são elaborados, né? E tem toda essa questão da interação e tal, mas o mais importante é trazer eles para a presença, né? Trazer uma mensagem diferente, né? Para que eles possam se conectar com Deus, né? De uma forma diferente, né? Acho que isso tem sido alcançado. Maravilha. Ainda falando sobre acampamento, né? Assim como eu falei há pouco, que talvez teve jovem, adolescente que talvez nunca teve numa roda de adoração ali em volta de uma fogueira, acho que teve jovem, adolescente que nunca acampou também, né? Não tem esse sabor, esse evento para contar, né? Talvez até para os filhos, talvez até para os netos, que um dia acampou, mas e lá no evento, através do pastor da igreja, foi possível, né? Proporcionar isso a eles, né? Então até hoje, né? Acho que vai fazer um ano, um pouquinho mais, e você até... Esse dia eu estava conversando, não lembro com qual adolescente, que ele estava lembrando que ele dormiu na barraca, não tinha colchão, não tinha nada. Nossa! Chegou lá, tinham tirado o colchão dele, ele dormiu assim mesmo e se jogou lá no chão. Então, você vê, coisa simples, né? Que até hoje ele estava lembrando, assim, então... Que bênção! Foi muito bom, foi muito gostoso. Que maravilha, glória a Deus. Tá bom? Vai curtindo, tá bom? Curte e compartilha aí nossa programação para que o algoritmo das redes sociais, do YouTube, entenda e lance aí a nossa programação para mais gente, tá bom? Mas continuando aqui com o pastor Jonathan Moreira, né? Que está aqui conosco hoje, nosso convidado, contando aí as suas experiências. Pastor, e a sua igreja? A igreja onde o pastor é pastor titular, pastor líder, né? Lá em Campo Largo. Eu conheço lá a igreja, eu sei também que vamos dizer assim, pastor, se eu estiver errado, o pastor me corrige, mas me parece que até a faixa etária de pessoas que frequentam lá é também de um público mais jovem, né? Existem pessoas de outras idades lá também, mas a gente quando vê assim, o pessoal interagindo, a gente vê que é um público mais jovem, né? Eu acho que é um legado, né, que o pastor tem, né? Imagino eu, né? Sim, né? Eu e minha esposa, a gente sempre teve muito envolvido com essa geração mais nova, né? Talvez um pouco porque a gente também, né, foi para esse lado, porque a gente gosta de estar junto com os jovens, né? Uhum. E a nossa igreja, a gente tentou levar isso também, né? Essa cultura, né? Porque a gente percebe São várias igrejas, né? Uhum. Aí, por ser um bairro, assim, mais eu diria, mais uma periferia de Campo Largo, são pessoas também mais tradicionais, né? Voltado mais para o catolicismo também, aquelas igrejas mais raízes, assim. E a gente percebe que o jovem, ele está fazendo um pouco de êxodo, né? Eu até brinco que é um êxodo dessas igrejas, porque eles não estão se encontrando, né? Então, estão buscando esses lugares, são mais atuais, né? Que falam a língua deles, né? Claro, pregar Cristo, mas da maneira como eles conseguem entender com mais facilidade. E a gente percebeu um pouco dessa demanda, né, que eu digo também num bairro como aquele. Nossa ideia era ter ido para lá para fazer um trabalho com crianças e adolescentes, tinha um trabalho de escoteiro que a gente tem um sonho de fazer. Que, na verdade, a gente vê que também que é um bairro muito abandonado, assim, eu falo, muita gente órfãos, né, de pai, às vezes órfão de pai vivos até. Por ser um bairro muito pobre. Então, quando a gente se reuniu para decidir que a igreja ia ser naquele local, hoje Deus está conduzindo a gente para ser pai e exercer uma paternidade onde as pessoas estão órfãos. Então, a gente foi para lá com isso, né? E não adianta, você tem que falar a língua dos mais novos, né? Então, são igrejas muito abençoadas, a gente ama os nossos irmãos, mas a gente percebe que nem o pastor sempre ensina para a gente, né? A poção que é nossa, eles vão cuidar da poção deles e amém. E a gente vai tudo morar, vai ser uma benção. Mas nós temos a nossa posição, né? A gente tem o nosso chamado, a nossa identidade. E é o que a gente tem tentado fazer isso lá, né? Tentado resgatar esses meninos. Não tirar das outras igrejas para vir para nós. Mas realmente aqueles que estão necessitados, estão abandonados. Estão necessitando de uma paternidade. Que talvez não conseguiram se adaptar no ambiente que estavam lá. Porque às vezes a família toda está na igreja e por ser uma cidade pequena, às vezes há conflito dentro de casa. E a pessoa vai para a igreja e o conflito leva junto, muitas vezes, né? E a gente tenta ser diferente no sentido de um ambiente diferente, né? Então,
Às vezes o avô, a avó, o pai congregam numa igreja, mas o menino falou, não, eu quero me adaptar em outro lugar. Isso tá ligado, talvez, à linguagem, né? A maneira. Na maneira. A maneira de fazer. Então, eu acho que é a multiforme graça, né? Do Senhor que é transmitida através de nós. Se manifesta. Mas o chamado realmente era para isso, né? Para pegar essa juventude que tá abandonada. Você tem um grupo de louvor, né? Muito legal a gente vê o grupo de louvor lá adorando, né? Inclusive, parece que até o Cauã, né? Seu filho já é o baterista lá, trabalha junto, né? Com um grupo de louvor, né? Eu sempre falo para os meninos, assim, né? Para as pessoas, eu falo, o louvor vai ser a nossa identidade, né? E é assim que a gente se expressa. Então, eu percebo isso, né? Você dá uma olhada no geral. A gente está bem posicionado com relação a isso. Então, tem pessoas muito boas, assim, né? Que são quase profissionais na música e tudo mais. E você consegue fazer um louvor de qualidade, porque a música evolui bastante também. E é uma coisa que mexe muito, né? Então, você tem louvores, letras de música, assim, que tocam bastante o coração, que são os worshipes que o pessoal sempre costuma, né? E a gente tenta levar para essa linha. Né? Então a gente é diferenciado por causa disso com relação às demais igrejas, assim. Eu percebi um diferencial nosso nesse ponto. É muito importante, né? Muito importante essa questão do louvor, né? Pastor, e a questão da palavra, né? A gente tem sempre conversado e a gente tem às vezes debatido sobre algumas pessoas, alguns pregadores, algumas igrejas talvez que estão fugindo da palavra, tá? A gente acaba falando sobre um evangelho muito light, né? Mas light demais, que talvez esconde as bases, né? Do evangelho, como a renúncia, o arrependimento, né? A mudança de rota, né? Que é necessário para que o evangelho se torne vivo, se torne real na vida da pessoa, né? A gente tem falado muito, essa frase tem aqui na Deus Forte tem assim acontecido muito essa frase. É uma igreja atual, né? Mas não mundana, né? Atual porque ela fala uma linguagem de hoje, né? Eu sei que a IDF Church fala uma linguagem bem atual, mas mantém as bases, mantém as raízes da palavra, do evangelho bem firmes, bem alicerçadas, né? Para que nós não nos tornemos aí, vamos dizer assim, demasiadamente light, né? Então a palavra do arrependimento, a palavra do evangelho, ela permanece, né? Eu sei que não só na igreja ao qual o pastor comanda, pastor, né, pastoreia, mas eu sei que no ministério como um todo, né, como que o pastor vê essa questão hoje, talvez de um evangelho assim, venha como estás e fique como estás, né, um evangelho que não está produzindo transformação nas pessoas, que não está, né, arrependimento, né, como que o pastor vê essa questão, que hoje realmente é real, né, ela está acontecendo, é fato, né, e se o pastor poderia comentar sobre isso para os ouvintes que estão nos acompanhando. Sim, na verdade, os valores nunca mudaram, né? Os valores, aquele conceito de Cristo, né? Primeiro vem arrependei, você está chegando ao reino do céu. É o primeiro passo, você reconhecer que você é falho. Eu acho que é isso que é o ponto principal, por isso que é muito difícil as pessoas até virem para a igreja. Porque você vive num mundo, num ambiente de muita demonstração daquilo que você tem. Então, por exemplo, assim, não, eu sou feliz do jeito que eu tô, porque eu consegui conquistar o que eu queria, um carro, um status, né? E a pessoa se sente bem com aquilo. Então, ela não se sente motivada em reconhecer os seus próprios erros, porque para ela tá tudo certo. Então, o evangelho não é isso, é um espelho na tua frente mostrando que o reflexo nem teu, não é, o reflexo é Cristo. Eu tô refletindo Jesus, né? Eu tô sendo a semelhança de Cristo e no modo de falar, eu sempre falo assim para as pessoas, não é a maneira como você age igual a Cristo. Agir como Cristo é fácil, não é simples. Agora, o reagir como Ele que é o difícil. Reagir. A reação, né? Porque Jesus disse, ofertar aí a segunda face, a hora que você levar um tapa na primeira. Então, como que você reage depois que você leva um tapa, né? Então, é a reação que você tem ser igual a Cristo. E é o que a gente tem tentado para as pessoas, né? Poxa, para a gente ter um mundo melhor, você precisa de semelhança de Cristo. Aí Cristo, ele negou a si mesmo. Cristo, ele enfrentou morte de cruz. Cristo, ele deixou da sua glória e se fez maldito por nós. Sim. E ele também abandonou um status, né?
do céu, de toda a sua glória, de sua Sim, magnitude. sim. Ele se desfez, ele se fez carne e habitou num corpo corruptível igual ao nosso, né? Em termos de degradação Sim. mesmo, né? De sofrer e tal. Corpo que sente dor, né? Sente dor e tudo mais. Então ele renunciou a si mesmo. E a gente hoje vive um evangelho de não tem renúncia de si mesmo. E sabe o que eu vejo engraçado, pastor? É que, por exemplo, assim, ó, Jesus ele se renunciou, fez tudo isso por amor ao próximo, porque ele queria a humanidade mais próxima também de Deus. Uhum. Então ele fez tudo isso por mim e por você. E qual é o problema? Por que eu vejo da hipergraça? A hipergraça ela é maravilhosa, porque você não precisa renunciar a quem você é. Você não precisa mudar o teu jeito, teu jeito de falar. Nascer de novo. Nascer de novo, aquele negócio assim de, poxa, mas se Jesus fez isso, por que eu não faria? Mas se é por amor ao outro, se ele fez isso por mim, eu aceito a graça que ele me deu, mas eu não consigo exercer a mesma graça para o meu próximo. Então, às vezes, você tem que ficar quieto pelo amor ao outro. Uhum. Às vezes você tem que deixar de falar por amor ao outro, às vezes, porque o convite de Jesus, eu sempre falo assim, gente, como é que a gente vai viver um evangelho light se o evangelho de Jesus é pegue sua cruz e siga-me? Uhum. Né? Negue-se a si mesmo, siga-me. Aquele que amar a sua vida não é digno de mim. Então, como que o evangelho que você não entrega tudo, que evangelho é esse? Então, não somos Cristo que nós estamos seguindo. Seria talvez uma coisa, né, usando a palavra, né, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Exato. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas, em alguns casos, as coisas velhas não passaram. Né? Ainda as coisas velhas ainda estão presentes ainda na vida da pessoa. Talvez seria isso, né? A pessoa Exatamente. É um admirador de Cristo, mas ele não permite aquela transformação total de dentro para fora. Sim. Seria isso, pastor? Exato, porque você até na igreja você vê muita crise no casamento. Uhum. Né? A gente começa a pastorear, você começa a entrar muito em família. Você vê muita confusão entre marido e esposa e não consegue se alinhar, filhos com os pais, tudo aquilo que, né, a gente percebe. Mas quando você entra num relacionamento com Cristo, que você entende que você precisa renunciar por amor ao outro, quem é o próximo? Né? Amar o próximo. Quem é o próximo? O próximo é quem está próximo. É o mais próximo. É o mais próximo. Se o teu próximo é o filho, então você tem que ter aquela percepção de que também você precisa se renunciar para poder... Né? Eu vejo lá no bairro, né? Então, poxa, você vê aquele pai, assim, que, poxa, é triste você tá na periferia, os filhos também sofrem, né? Uhum. Então, a gente veio de uma periferia, de lugares assim que o pai amarrava o filho na corrente. Meu Deus. Né? Então, você percebia esse tipo de coisa. Que loucura. Então, quando você entra dentro de uma igreja, que você já começa a se renunciar ali. Os teus valores, como é que esse menino vai ser? Será que ele vai se configurar igual pai? Quando ele tiver quando ele for pai também? Ele vai replicar? Se ele está caminhando para aquilo, se ele tem um encontro real com Jesus, ele vai entender, poxa, eu não posso ser assim mais. Ele vai ter que renunciar àquilo. Ele vai ter que renunciar àquilo, a bebida, tudo, né? Tudo aquilo que ele fazia de ruim, que atrapalhava o outro, ou influenciava de uma forma ruim, ele vai ter que renunciar. Sim, a igreja vai contribuir diretamente ali para abrir a visão, né? Dessa pessoa, até porque como é uma coisa que ele aprendeu em casa, pegando esse exemplo, né, que o pastor falou ali, se ele vai replicar aquilo que ele viu lá dentro da casa dele, a igreja precisa ali abrir a visão, né, porque às vezes a pessoa está com a sua visão fechada, né, de mundo, de sociedade, de relacionamento, né, às vezes ele viu lá na sua casa, sua família, um relacionamento totalmente deturpado e de repente está caminhando, como o pastor falou, para ter também, né, um relacionamento. A tendência é deturpado, e a igreja está ali para mostrar, né, através das escrituras, da palavra, da pregação, que é necessário uma mudança, né? Exato. Bom, eu sempre falo assim para os meninos, lá na igreja, às vezes eu prego assim, eu falo, bom, o primeiro milagre de Jesus foi a transformação de água em vinho. Então ele pegou uma substância e transformou em outra. Então, quando você fala em mudança, até foi engraçado, meu irmão falou, né? Mudança, você pega a bagagem e vai levando para todos os lugares. Verdade. Né? E eu peguei o contexto dele também. Eu falei, bom, a água, ela muda. Ora é líquida, ora ela é vapor. Ora ela volta a ser líquida, ela vira sólida com gelo, mas ela continua sendo H2O. Continua sendo água. Né? Continua sendo água. E Jesus não, ele transformou a essência. Ele transformou a água em vinho. Tem um pouquinho de H2O? Sim, mas tem pouquinha coisa.
Mas o resto, né, é aquela transformação, né? Eu não sou químico, né? Mas eu sei que é outra coisa. H2O, se tiver, bem pouquinho. Então, eu acho que essa é a visão que a gente tenta aplicar para os meninos, né? Para o jovem, para o pai, para a mãe. E você precisa mudar quem você era. Se você está igual o que você era antes, então você não encontrou o verdadeiro, o evangelho, né, real, puro. Você ainda é um espectador ainda. Você é um espectador, né? você não entrou naquilo. Né? Ainda, né? Então é renúncia, mas assim, não é renúncia só. Eu vou renunciar ao meu celular. Vou renunciar à minha coca. Assim, não, é renunciar a você mesmo. É dizer, eu estou parecido com Jesus? Não, então o que eu preciso renunciar para ficar parecido com ele? Né? Eu preciso me batizar, fazer de novo? Claro, ele fez isso. O que eu preciso? Bom, a gente tem toda essa parte que é aquele conceito de jejum, oração. Se ele fez, a gente faz também. Né? Então eu percebo mais assim, qual é o foco, na verdade, de ser... Que aconteceu isso comigo, né? Como que eu consigo me transformar? É quando eu tento seguir um caminho de ficar igual a Jesus. Nunca vamos conseguir. E tudo bem. Mas que a gente está no caminho para ser parecido, ok? É assim que a gente tem que viver. E o que a gente tem que renunciar para isso? Eu renuncio a qualquer coisa. O que tiver que renunciar, que me atrapalhe de ser igual a ele, eu preciso. Então eu não vejo muito esse negócio de evangelho muito frouxo, eu acho meio estranho, né? Pois é. Eu acho meio estranho, porque você vai levando as bagagens. Você tinha uma bagagem no mundo, o teu jeito de falar, por exemplo. Sim. Pô, Jonathan, mas né, a gente vive tudo no conceito assim, seja feliz. Né? Cara, a pior frase que eu vejo é seja você mesmo, seja feliz. O importante é você ser feliz. Cara, é a frase mais egoísta que nós usamos na nossa atualidade. Olha só. Porque a questão é, se eu tô com você, eu preciso fazer você feliz também. Senão vira um egoísmo. Né? Então, eu percebo isso, né? Que a gente tenta falar na igreja, é isso. Cara, renuncie você mesmo. Se entregue você primeiro, seja você parecido com Jesus. Eu sempre assim, às vezes eu tenho uns meninos que um rapaz ele saiu da prisão há pouco tempo, e aí ele chegou assim, começou a ir para a igreja, e ele também construiu uma história conturbada, certo. Né? Uma história foram anos assim, acho que ele deve ter uns quase 50 anos, então foram quase 50 anos aí de muita, né? Sim, aí quando ele voltou, começou a ir para a igreja, achou que tudo ia acontecer assim, no estralar do dedo, né? Como é que você faz para essa pessoa que ela precisa transformar ela primeiro, depois do ambiente que ela vive? Eu sempre falo para ele, primeiro você muda aqui dentro. Deixa Jesus mudar a tua essência, você. E a partir de você, ele vai mudar o ambiente que você vive. Sim, vai contagiar com aquela pureza, né? Com aquela luz que entrou dentro da pessoa, né? Então, nossa, tremendo, né? Isso é tremendo. Eu creio, né, num evangelho que muda, de fato, a pessoa de dentro para fora, né? Existem mudanças, né, pastor, que são apenas externas, estereótipo, né? Sim. E são importantes, são válidas também, fazem parte, mas a maior mudança é essa que o pastor falou, quando se muda aqui dentro, aí sim, né? Aí houve a renúncia, né? Sim. Inclusive no retiro lá, voltando ao retiro, eu até falei numa das ministrações, né? Que a verdadeira renúncia, o verdadeiro arrependimento é quando ele acontece aqui dentro, quando a gente sente aqui. Aí há uma mudança significativa. Nunca mais a vida da pessoa é a mesma, né? E o Espírito Santo realmente atua de uma forma muito especial. E o pastor também pegando mais um gancho na fala do pastor ali. Eu sei que o pastor, nós também como ministério, nós somos um ministério pentecostal, né? Nós acreditamos no Espírito Santo, nessa atuação, né, do Espírito Santo, na manifestação dos dons, né, que fazem parte, né, da palavra, nós acreditamos. E vejo também que a atuação do Espírito Santo nesse processo de mudança é fundamental, né, que muitas pessoas nesse processo de renúncia, nesse processo de mudança, se eles não forem impactados pelo Espírito Santo, eles não vão conseguir desempenhar, né? Existem algumas renúncias que a gente consegue na nossa decisão humana, mas existem algumas que nós precisamos da força do Espírito Santo. Então eu vejo a importância de levar essa geração a
conhecer o Espírito Santo, né? Conhecer de verdade, de ter uma experiência real, né? Ou seja, o meu filho, ele precisa ter uma experiência com o Espírito Santo, a experiência dele, né? A minha experiência é minha, eu não vou conseguir transferir de pai para filho essa experiência, né? E a gente tem pregado isso, como é que tem acontecido isso com as pessoas, com as vidas, como o pastor tem visto, né? Eu sei que vários cultos, várias reuniões nós já participamos, onde a presença de Deus assim foi abundante, a glória de Deus, nós acompanhamos batismo com o Espírito Santo, né? Ali juntos, e como é que o pastor tem visto, né, esse mover do Espírito, essas manifestações do Espírito Santo em nosso meio e no meio também da juventude da igreja ao qual o pastor dirige. Claro, bom, se você pega a história da igreja, vamos pegar Paulo, né? Ele sempre foi guiado pelo Espírito Santo, né? Teve uma ação do Espírito Santo através do encontro com Jesus. Eu sempre pergunto assim, a gente foca muito no testemunho anterior, né, à nossa conversão. Temos uma história para contar. Mas eu sempre costumo dizer, quem é você depois do encontro? Porque quem você é depois do encontro também conta. Porque Paulo, depois que teve encontro real com Cristo, ele não veio só apresentando Cristo, mas ele veio mudando uma cultura, né? Porque ele recebeu o Espírito Santo e ele também teve essa experiência real com o próprio Deus, né? E eu sempre tenho um livro que eu gosto muito, assim, que eu estou lendo agora, que é o livro do Francis Chan, e ele fala de o Deus esquecido, né? Então é muito impactante esse livro, eu até recomendo você que quer fazer uma boa leitura, que ele fala do Espírito Santo como um Deus esquecido. Então a gente realmente precisa ter o Espírito Santo como alguém que está do lado sempre, né? Como eu sempre costumo dizer, como uma pessoa real, né? Até o fato de você, dessa conversão, desse novo caminho, desse processo de renúncia e de mudança, é que nem eu falo, a consciência da presença te traz uma mente santificada. Porque você sabe que está aqui. Então, se ele está do teu lado, você precisa ter uma boa conduta. Então, começa aí, né? A saber que ele está do teu lado, a saber que ele está em nós, né? Emmanuel, dentro de nós. Então, eu percebo assim, Deus não vai fazer nada se não for pela igreja. Então a gente fica esperando a política, a gente fica esperando falando de tal, se o presidente tal. Sendo que Deus, ele quer uma mudança de cultura a partir do seu reino, né? Sim. E a gente fica esperando o reino do, né? Vamos lá, o reino da política, por exemplo. Que a política fique alinhada com a igreja, porque a igreja vai crescer. Não. Tremendo. Na verdade, a gente tem que ser diferente. É a igreja que dita a regra, sempre foi assim. Tremendo. Esse é o desejo, porque já está chegado o reino dos céus. Então traz o reino, por isso a tua vontade seja na terra como é aí no céu. Então é trazer a vontade de Deus para a terra. Então, e é através do Espírito Santo. É através desse direcionamento, é através dessa busca, desse relacionamento com o Espírito Santo. Nas ações, nas atitudes, né? E não só na manifestação. Por exemplo, imagine você chegar o sonho, né? Claro, de todo mundo pentecostal. Você chegar no hospital, todo mundo esperando uma consulta, e você chegar lá e falar, posso orar por você? E você começar, através do Espírito Santo, ali, curar as pessoas. Olha que incrível que seria, né? Então, imagine que mudança que ia acontecer num bairro. Por exemplo, eu morava num bairro que o postinho de saúde ficava na frente da minha casa. Imagine, né? Ficava, Deus, imagina eu chegar ali agora e eu curar todo mundo, deixar aquele médico todo vazio, sem precisar de mais de uma consulta. Então, assim, pô, João, você é doido, você está pensando... Não, aconteceu, isso é real, né? Eu não sei aonde a igreja se perdeu, principalmente a igreja brasileira. Sim. Mas se você vai ler em Atos, era assim que funcionava, né? Então, aquele mesmo espírito que fez aquelas coisas no passado também é o mesmo agora. Talvez a gente que esqueceu ele um pouco, né? Mas é fundamental. Sem o Espírito Santo você não consegue, né? Então eu vejo que é uma ação do Espírito Santo primeiro sobre nós, em nós, e depois através de nós, né? Depois que a gente tem essa maturidade. Eu vejo assim, me chama a atenção, o pastor falou, né, sobre o livro, né, o Deus Esquecido, né? E também acrescentando um pouco, eu deixar aqui um ponto polêmico, né? Levantar aqui uma questão polêmica. Também não é o Deus amuleto, né? Não é o Deus amuleto, o Deus que ele tá ali só para servir ao meu bel prazer, né? Eu vou para a igreja, eu quero esse Espírito Santo, mas desde que aconteça isso ou aquilo, né? O meu amuleto, né? É um Deus para que ele viva conosco, para que nós nos relacionemos com ele, né? Vivamos com ele, né? E como o pastor estava falando a respeito da renúncia ali,
Para eu viver com ele, eu vou ter que renunciar, né? É uma experiência fantástica, né? Experiência fantástica você poder viver com Deus, e a gente quer levar essa juventude para isso, principalmente a juventude, né? Uma juventude que conheça Cristo, que conheça também o Espírito Santo, e que o Espírito Santo possa estar ali habitando e usando, né, essa juventude. Acho que tudo muda, né? Maravilhoso. Mas vamos continuando aqui, pastor, deixa eu trazer também aqui uma questão de testemunhos, né? Eu sei que o pastor tem muitas experiências né, para contar. O pastor falou no começo, já são 20 anos, né? 20 anos de batismo já, né? Na verdade, como eu disse, né, a mãe sempre, a avó, né, eu falo, mas a avó sempre nos conduziu, né, mas foi ali que eu casei, logo que eu casei, a gente desceu as águas com a minha esposa, né, foi ali que a gente Vocês desceram juntos? Descemos juntos, meus Olha que lindo, hein, desceram os dois juntos, que bênção. Sim. Então foi ali que a gente colocou uma aliança no dedo, né? Se tornamos noiva realmente de Cristo. E a gente decidiu viver para Ele a partir dali, né? Então faz uns 20 anos aí, mais ou menos. Acho que mais ou menos isso aí, 18, 20 anos que a gente está nessa caminhada aí. E os dois sempre servindo a Deus juntos ali, trabalhando juntos na obra também? Sim. A Daiane sempre do meu lado, né? A Daiane não é de se envolver. Se você dá um microfone para ela corre. Mas nos bastidores é sensacional, né? É uma ministra que trabalha mais nos bastidores. Ela não é aquela ministra que está ali, digamos, vamos usar a palavra assim, em cima do altar, em evidência, digamos assim. O negócio dela é ficar embaixo. É necessário, né? É necessário também. Funcional, né? Ali a gente maravilha. Só fica ali, às vezes na verdade, sempre brinca, às vezes a gente só na perfumaria, né? Mas lá no grosso mesmo é ela que tá lá suando. Maravilha. Pastor, e nesse tempo, tem alguma experiência assim que foi marcante, que foi especial, alguma coisa, seja, vamos dizer assim, na igreja, ou fora da igreja, ou pessoal, ou com o casal, ou com você em separado com ela, alguma coisa assim, uma experiência forte com Deus, que realmente, né, digamos assim, marcou a sua vida, que você realmente ficou, né, o antes e o depois, assim, tem alguma coisa, um testemunho que o pastor queira deixar para os nossos ouvintes ali sobre algo marcante mesmo no evangelho, na presença ali, alguma coisa? Sou meio suspeito para falar, né, porque na verdade a minha vida inteira foi um testemunho, né? Então esse negócio já desde criança, né, minha mãe muito nova, ela tinha 16 anos, meu pai tinha 19. E acabaram seguindo seus caminhos, né? E eu fiquei ali, minha mãe acabou me deixando com a minha avó. E aí, desde o nascimento, né? Desde o nascimento, então minha vida sempre foi um milagre, né? Então, eu sempre vivi pela graça né? Então eu sempre falo assim, eu nasci sem uma família, Deus me deu uma família. Eu nasci sem roupa, sem nada, claro, não nasci roupa, né? Mas eu diria assim, um lar, né? E Jesus me deu um lar. Então, quando eu vim para a igreja, assim, que essa parte de que nós somos adotados através de Jesus, então para mim foi muito fácil entender esse Deus, né? Então é muito fácil entender que eu fui adotado, né? Então, como eu vim fui adotado também pelos meus pais. Então eu falo, poxa, Deus ele te adotou através de Jesus Cristo, né? Então, para mim sempre foi viver esse ambiente de graça de Jesus, né? Então tudo que eu tenho foi a partir dele, né? Antes mesmo de eu me batizar ou não. Então uma história, né? A minha esposa, o encontro que a gente, com a maneira como a gente se encontrou, meus filhos, a maneira como o Cauã nasceu, foi um milagre, né? Foi um milagre, minha esposa não podia engravidar e o Cauã, eu sempre falei para a Daiane, né, assim, Daiane, você não se cuida. Não, mas ela falou, mas eu não posso engravidar, tá tudo bem da minha parte. Eu falei, quando você se batizar, você vai sair limpa de lá, então você começa. Olha só, olha só. Foi uma experiência, eu gosto muito de contar isso. Então a Daiane não podia engravidar e eu falava, Daiane, depois que a gente descer as águas, eu não tinha tanta relacionamento com Deus. Eu falava, minha avó disse que quando você se batiza, fica tudo lá na água. Eu me emociono falando disso. E eu falava assim, quando você se batizar, menina, você não vai ter mais nada, então comece a se cuidar e tal, né? Criatura total. Aí quando ela se batizou, acho que deu uns 2 meses depois, ela foi buscar um tratamento para engravidar e ela estava grávida. Olha só! Então o Cão foi um milagre. A Isabela também, a gente lutou pela Isabela, né? E Deus nos deu a Isabela.
Então, assim, para mim é muito fácil entender o evangelho como um filho. A parábola a passagem que eu mais gosto da Bíblia, né, dizendo um pouco da minha experiência com Cristo, é do filho pródigo, né? Uhum. O filho pródigo que largou tudo, foi embora e voltou para casa. Quando ele voltou para casa, ele não tinha direito a nada. Morava numa casa que não era dele, sentava numa mesa, comia uma comida que ele não era dele, e ele vivia pela graça do pai, né? Olha só. Então, eu vivi assim, né? Meu avô e minha avó sempre me deram coisa do bom e do melhor. Uhum. Né? Eu não nasci dela, Uhum. eu também não tinha compromisso nenhum comigo. Uhum. Mesmo assim, não faltou amor, não faltou carinho, não faltou roupa, não faltou comida. Glória a Deus. Então, quando eu vim para a igreja, que eu olhei aquele menino do Jesus contando a parábola, eu falei, cara, esse cara sou eu. Né? Então fica ali, dependência do pai. E é muito engraçado, porque quando você vem para a igreja, que nem você estava falando, é um Deus de amuleto. Quando você vem para a igreja, no sentido, eu não sou digno, entre aspas, de estar aqui, eu vivo pela graça de Deus. Uhum. Então eu não uso mais Deus para ganhar as coisas. Se ele me dá, amém. Se ele não me der, ele já me deu o que eu precisava, que era Cristo na cruz. Então eu nunca usei Deus como amuleto, porque eu aprendi, Jesus mesmo diz assim, tudo que é meu é teu. E isso para mim ficou muito marcado. Porque o fato de você ir para a igreja só para pedir benção, né? Você esquece do relacionamento com o pai. Então, essa história de ver Deus como amuleto é ruim, porque você tem que ver Deus como seu próprio pai mesmo. Aí, quando você senta na mesa, às vezes eu estou lá em casa, assim, eu olho para a casa nova, que agora a gente está morando, eu falo, meu Deus, Senhor, o que você me deu e tal, foi o Senhor que me deu. Né? Eu falo, Deus, eu não mereço estar aqui, mas o Senhor, pela sua infinita graça, me concedeu de ter o prazer de estar mudando de casa, um lugar melhor para morar. Então eu vivo nesse ambiente, é assim que eu vivo. E aí não tem como você não renunciar a si mesmo, aí não tem como você não obedecer a Deus. Porque eu fico pensando, eu sempre brinco assim do after day, né? Como é que foi o filho pródigo depois que ele veio? No outro dia, o que ele fez? Sentou na mesa com o pai, viu aquela mesa linda, ele entrou. Ele jamais veio falar assim, pai, mas cadê meu leite daqui? Você não trouxe meu leite? Né? Ele olhou e falou, cara, eu não preciso de mais nada, tudo que eu tenho está aqui. Então, eu gosto muito dessa parte, assim, de entender Deus como um pai, sabe? É isso. Amém. Glória a Deus. Gostosa a conversa, né? Mesmo. Mas a gente está se aproximando do fim aí, ó, né? E nós vamos aí partir para as considerações finais, pastor, né? Tá certo. Peraí, a produção tá me comunicando algo aqui, deixa eu ver que eu não entendi aqui. Ah, tá, não vai dar para passar aqui então. Certo, não, tudo bem, não tem problema. Depois vai ter aí Isso, o pessoal vai assistir, né? Depois você vai assistir um pedacinho, a gente ia colocar aqui no telão, mas teve ali um probleminha técnico, não vai dar para passar ali, mas depois você vai assistir, tá bom? Em casa ali nós temos algo ali especial, um vídeo para você ver, tá bom? Pastor, nós estamos indo para as considerações finais, né? A sua palavra final aos ouvintes, a mensagem que o senhor deseja, enfim, deixar para todos. Se o senhor quiser também deixar o endereço da igreja em que o senhor pastoreia, os horários de culto, para quem está nos assistindo quer lá conhecer a sua congregação, quer conversar pessoalmente com o senhor, fique à vontade. Agora só tem espaço aí para as considerações finais, né? Sim. Para os ouvintes aí. Primeiramente agradecer, né, mais uma vez. Muito bom estar aqui, foi um tempo gostoso, né? A gente nunca tem esse tempo de conversa, né, pastor? Tempo de expor o coração, assim, eu acho muito legal. Agradeço aos ouvintes também, né, pela atenção aí. Espero que você tenha sido edificado também. A gente está sendo edificado aqui, tanto nós quanto a produção também. E nós estamos ali no Ferraria, né? Rua Pavão 307, ali no Ferraria Campo Largo. Se quiser fazer uma visita pra gente, temos culto lá domingo às 10 da manhã. E temos culto também quarta-feira às 19h30. Nós estamos lá. E a mensagem que eu quero deixar para você é: seja uma cópia de Jesus Cristo na Terra, né? Ele conta comigo, com você, para fazer uma mudança cultural. E o Brasil precisa muito. O Brasil precisa muito de referências. E não tem uma referência melhor do que Jesus. Então só seja uma cópia dele, seja um pequeno Cristo andando na rua e vai dar tudo certo.
Maravilha, que bênção. Vamos repetir ali, pastor, é Rua Pavão? Rua Pavão 307, bairro Ferraria, Campo Largo. Isso, ali tem um nome chamado ali, parece que é Vila Gilce, né? Vila Gilce. Ou Vila Dona Fina, né? Uma coisa assim, né? Vila Gilce. Para facilitar para os nossos ouvintes ali perceber. Quarta-feira às 19h30 e domingo às 10 horas da manhã. Tá certo. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Imagine. Foi uma honra poder recebê-lo aqui, poder ouvir um pouquinho mais, né? Algumas coisas que a gente não conhecia, né? A sua vida, a sua família, seu ministério. Muito obrigado. E as portas aqui do Cash Forte estarão sempre abertas, né? Para o pastor Jonathan Moreira, a sua esposa, a irmã Daiane, a gente brinca, né? Assim, de forma carinhosa, né? A bispa, né? A bispa Daiane, a gente brinca. Deus abençoe o senhor e seus filhos, seu ministério. E muito obrigado por essa tarde. Obrigado, pastor, eu que agradeço. Amém? Amém. Maravilha, Deus abençoe. Obrigado, gente, tá bom? Compartilha a programação aí, tá bom? Para que o Cash Forte possa se expandir cada vez mais, ok? Obrigado, produção, pelo excelente trabalho de hoje. Grande abraço a vocês e até o próximo Cast Forte. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Você queria passar isso? Dá pra voltar aí também. Fecha a porta, fecha a porta.